Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça mais sobre um escritor que provavelmente odiava comer polvo nesse Nerdologia sobre a vida de H.P. Lovecraft. O escritor Howard Phillips Lovecraft nasceu no dia 20 de agosto de 1890, na cidadezinha de Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Desde então, os gêneros de horror e ficção científica jamais seriam os mesmos. Ele era filho de um negociante de joias e de uma herdeira de uma família industrial, descendente de uma das primeiras famílias inglesas que chegou na América do Norte. Quando o pequeno HP tinha 3 anos de idade, seu pai foi internado em um hospital psiquiátrico após uma crise nervosa que o fazia dizer coisas sem sentido. O pai morreria 5 anos depois, passando todo esse tempo internado. Muito provavelmente, a causa da morte foi sífilis, que, em seu estágio tardio, causa danos neurológicos. Após esse episódio, o menino foi criado pela mãe e pelas tias na casa do avô, que na época era um dos homens mais ricos da região. Eu disse casa, na verdade era uma mansão, incluindo uma enorme biblioteca, onde o pequeno HP passava os dias lendo desde obras clássicas até literatura de terror, com clássicos góticos como Frankenstein. Tudo isso era incentivado pelo avô, que tornou-se a principal figura em sua criação. Isso é importante também pois, como o avô viajava constantemente a negócios, desde criança Lovecraft escrevia cartas, um hábito que manteve por toda a vida e tornou-se elemento central em sua técnica de escrita. Ele escreveu mais de 100 mil cartas em sua vida, uma média de quase 6 por dia. E ele realmente passava os dias na biblioteca. Era tido como de saúde frágil e, na maior parte da infância, pouco saía de casa, incluindo para a escola. Sua educação era possível com os recursos do avô, mas, mais tarde, Lovecraft teve problemas na escola, especialmente em matemática, e não conseguiu se formar, o que o impediu de entrar na faculdade e cursar astronomia, seu objetivo de juventude. Ele inclusive escreveu textos científicos próprios. Um garoto que gosta de escrever e de ler, fica muito tempo dentro de casa, não é de surpreender que Lovecraft virou um escritor. Inicialmente, ele queria se dedicar às poesias, que considerava algo nobre. Posteriormente, ele migrou para a ficção. Além de se inspirar em histórias clássicas e conhecimento de mitologias, suas principais inspirações em estilo foram os escritores Edgar Allan Poe, do início do século XIX, que escrevia muitos contos de mistério e de horror, e Edward Plunkett, o inglês Lord Dunsany, escritor de fantasia que impressionou Lovecraft quando ele assistiu uma palestra dele em uma visita aos Estados Unidos. Dunsany foi um dos primeiros escritores que criou um universo próprio, com raças diferentes, deuses próprios e nomes esquisitos. Por volta de 1911, HP começou a participar de uma revista pulp de ficção e fantasia, fazendo críticas e resenhas. Isso fez ele entrar em contato com outros escritores e críticos amadores, e ele finalmente começou a sair de seu isolamento. Agora, lembra quando falei que HP queria escrever poesia por considerar algo nobre? Esse é outro aspecto importante da personalidade de Lovecraft. Ele foi criado como parte da aristocracia da Nova Inglaterra, o nordeste dos Estados Unidos. Se considerava um cavalheiro com hábitos superiores e basicamente se recusava a trabalhar em coisas menores. Em 1900, com 10 anos de idade, seu avô perdeu muito dinheiro em investimentos fracassados. Com a morte do avô em 1904, a família teve que vender a mansão e se mudar para uma casa menor, sem biblioteca. A herança foi mal gerida, mas, mesmo quase na pobreza, Lovecraft não aceitava trabalhar. Isso incluía sua carreira, que ele via como amadora para aprendizado, e ele só seria pago quando trabalhasse em revistas ou jornais respeitáveis. Esse comportamento aristocrático também era refletido em sua escrita, com o uso de palavras em inglês arcaico. E também o seu racismo e sua xenofobia. O jovem Lovecraft odiava imigrantes, negros, orientais, judeus, e especulam que algumas das criaturas horrendas de seus primeiros contos eram reflexos de como ele via os estrangeiros, além dele ter algum problema com frutos do mar, talvez por ter sido criado em uma cidade portuária. Foi só em 1917 que Lovecraft publicou seu primeiro escrito profissional, um conto na mais importante revista pulp, que ele publicaria pelo resto da vida. Para conseguir se manter, HP escrevia muito como ghostwriter, um escritor anônimo, usando ou um nome falso ou em nome de outra pessoa. Assim, ele era pago e não expunha seu nome. Nessa época, como jornalista amador, Lovecraft conheceu Sonia Green, sua futura esposa. Por sugestão dela, que era judia, o casal mudou-se para Nova York. Embora HP nunca tenha realmente gostado da cidade, ali ele entrou em contato com pessoas influentes no meio editorial e passou a ter uma vida social mais ativa,
progressivamente revendo seus preconceitos. O período em que Lovecraft viveu em Nova York foi um dos mais prolíficos de sua carreira. Por exemplo, é quando temos a primeira citação ao Grimório de conhecimento oculto que conta a origem dos grandes antigos, as criaturas ancestrais de nomes impronunciáveis. Inclusive, se você nunca conseguiu pronunciar alguns nomes desse universo, fique tranquilo, o próprio Lovecraft disse que não eram nomes pronunciáveis por humanos comuns. Sua esposa teve que se mudar de cidade por questões profissionais, e, ao viver sozinho em Nova York, Lovecraft escreveu sua obra mais conhecida, o chamado de Cthulhu. Na cosmologia de Lovecraft, o ser humano é uma coisa insignificante, que mal compreende o enorme e muito mais antigo que o cerca, com deuses e raças milenares. Um pouco de seu sentimento ao ver as novidades de Nova York comparado com o que Lovecraft pensava da cultura clássica na biblioteca de seu avô. Era também uma maneira de Lovecraft se relacionar com a ciência, que ele temia que poderia chegar longe demais com conhecimentos ocultos, destrutivos ou que poderiam enlouquecer as pessoas. Em um conto de 1930, Lovecraft vai retratar a descoberta de Plutão como um possível posto avançado alienígena de uma terrível raça interestelar, cuja origem deve estar muito além do contínuo espaço-tempo einsteiniano. Em outras palavras, Einstein não estaria nem perto de compreender o universo, e caso fizesse, provavelmente ficaria louco com o resultado. Após apenas alguns anos, o casal se separou amigavelmente, e Lovecraft regressou à sua cidade natal, onde moraria até a morte, embora agora viajando para visitar amigos em regiões próximas. A última década de sua vida foi marcada por algumas de suas principais obras e pela pobreza, já que ele mantinha sua postura de supostamente não se vender. O maior pagamento da vida de Lovecraft veio em 1935, após muita insistência de um amigo que era agente literário. O total? $595, algo como $11 mil atualmente. Quando ele morreu de câncer em 1937, Lovecraft se achava um fracassado e morreu na pobreza. Ele era conhecido apenas um círculo restrito de apreciadores de ficção em pulp. Foi em 1939, 80 anos atrás, que isso começou a mudar. Para preservar o legado de HP, amigos fundaram a editora Arkham, nome de uma cidade fictícia onde várias histórias de Lovecraft se passam e que você conhece por causa do Batman. Com a editora, pela primeira vez, Lovecraft foi publicado em formato de livro. Desde então, ele tornou-se um autor conhecido e de sucesso, com outros escritores expandindo seu universo e seu impacto cultural enorme, inspirando jogos, músicas, filmes e nerdcasts. Nos comentários do Nerdologia sobre mulheres cientistas, perguntaram quem foi Nobel, o motivo de ser o nome de um importante prêmio. Alfred Nobel foi um químico inventor sueco do século XIX, dono de 355 patentes. Uma das coisas que ele inventou foi a dinamite, e, com sua fortuna, ele comprou a metalúrgica Bofors, que ele transformou em uma das principais fabricantes de armas e de explosivos do mundo. Isso tudo é fato. Agora, a lenda. Quando seu irmão morreu, 8 anos antes que Alfred, muitos jornais publicaram obituários sobre o Alfred, confundindo os irmãos. E ele leu textos dizendo que ele seria lembrado para sempre como uma pessoa que ficou rica com armas e a morte dos outros. Se sentindo meio culpado e querendo deixar uma impressão melhor, ele colocou no seu testamento que deveriam usar a maior parte do seu dinheiro para criar uma fundação que premiasse as pesquisas e inovações científicas, culturais e pela paz. Hoje, um laureado com o Nobel recebe uma medalha de ouro, um diploma e 9 milhões de coroas suecas, mais ou menos $1 milhão. Normalmente, os laureados doam o dinheiro para instituições científicas ou sociais. E como costuma ocorrer nesse tipo de vídeo, muita gente citou ou sentiu falta de outros nomes, como os de Ada Lovelace, uma matemática inglesa que elaborou algoritmos importantes para o surgimento da informática, e a médica psiquiátrica brasileira Nise da Silveira, recentemente interpretada pela atriz Glória Pires em um filme. Quem sabe não fazemos uma parte 2 desse vídeo no futuro. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre escritores de horror e até a próxima!